bom dia. Aula de Ciências hoje do 8º ano, nós vamos falar sobre a importância da água e dos sais minerais. Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, na página 5 e na página 6. Então, gente, antes de a gente começar a aula de hoje, eu já vou deixar aqui o pedido da atividade devolutiva número 1 relacionada ao capítulo 2. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês descrevam, tá, a importância de todos os sais minerais que eu vou citar na aula de hoje. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que vocês digam qual a função destes sais minerais, a função desses sais minerais no organismo humano. Qual a função que eles vão exercer no nosso organismo, ok? Eu peço desculpa por causa da minha voz, tá? Porque eu estou um pouco rouco, mas espero que dê para vocês ouvirem bem. Vamos lá. Então, já que eu estou pedindo a atividade devolutiva que vocês descrevam a função desses sais minerais, nesta aula, eu vou explicar o que são os sais minerais em si, qual a importância deles no geral e o porquê que eles existem. Porém, eu vou apenas citar os principais sais minerais do ser humano. E vou falar um pouquinho das suas funções, mas não vou detalhar as suas funções, porque senão eu vou estar dando a resposta da atividade devolutiva para vocês. E eu quero que vocês pesquisem. Vocês não precisam pesquisar na internet em lugar algum. Na apostila de vocês já conseguem ter uma boa resposta, uma resposta totalmente completa, ok? Então vamos lá. Começar falando da água, né? Porque a água tem tudo a ver com os sais minerais. Qual a importância da água para o ser humano? A gente sabe que não tem como existir vida sem a presença de água. Isso é uma coisa básica, né? Por quê? A gente sabe que a água ela é extremamente essencial. Aí as pessoas param e pensam, a água é essencial por causa da hidratação. Ok, a hidratação está relacionada diretamente com a vida. Só que a gente precisa pensar mais especificamente a importância da água para o ser humano e para todos os seres vivos, né? Essa aula a gente vai sempre focar mais no ser humano. Não é só a gente falar que é devido à hidratação. A gente precisa entender qual é a função específica dessa água no nosso organismo. A gente precisa entender que o nosso organismo ele é composto pela sua maior parte de água. Só para vocês terem uma ideia, o organismo humano de um adulto ele é formado mais ou menos por 70% de água. Ou seja, é muito grande essa porcentagem. Obviamente que essa porcentagem vai decaindo, né, com o passar do tempo, vai decaindo conforme o ser humano vai envelhecendo. Tanto que num feto, por exemplo, um feto é constituído por mais ou menos 90% de água. E um adulto já decaiu essa água, já tem apenas 70%, que ainda é muito. Então, qual a importância dessa água, né? Por que tanta água? Porque a água a gente sabe que ela é um solvente. Então ela vai simplesmente diluir, ela vai dissolver, né, os componentes orgânicos do nosso organismo. Que componentes são esses? Esses componentes que são o sangue, a linfa, as enzimas, as proteínas, vai carregar substâncias hormonais, enfim, ela vai ter diversas funções no nosso organismo. Sem ela não teria como essas substâncias serem diluídas e serem transportadas. E aí a gente para pensar, além disso, será que ela tem outra função? Tem. Sem a água não teria como ter alguns processos metabólicos no nosso organismo, como algumas sinapses, impulsos nervosos, contração muscular, formação de algumas estruturas, enfim. Quando eu digo formação de estruturas, só para você ter ideia, esses 70% de água que é formado, que constitui o corpo de um adulto, ele não é homogêneo, né? A sua distribuição é heterogênea. Então, os tecidos vão apresentar quantidades de água diferentes.
Por exemplo, tecido adiposo tem em média 30% de água, tecido ósseo 35%, tecido muscular tem bastante água, já que a contração muscular requer bastante água, então tem 80%, tecido nervoso devido às sinapses tem até 90% de água. Então a gente percebe que alguns tipos de tecidos, devido aos seus metabólicos, seus processos metabólicos, vão ter mais água, como por exemplo tecido muscular e tecido nervoso, porque envolve contração muscular, sinapse, impulso nervoso e tudo isso requer muita água, né? E aí a gente para pensar, já que a água tem essa função de transporte e dissolução, ela também tem alguma coisa a ver com os sais minerais, porque elas têm que transportar esses sais minerais e diluí-los, né? E quais são as funções dos sais minerais em geral, né? Os sais minerais, primeiro vamos entender o que são os sais minerais. Os sais minerais, eles são substâncias essenciais, né, para o bom funcionamento do nosso organismo, ou seja, para o bom funcionamento metabólico do nosso organismo. Sem os sais minerais, a gente não consegue ter o funcionamento metabólico, fazer o nosso metabolismo girar, fazer o nosso metabolismo funcionar, né? E além de participar no processo metabólico, ele também vai participar na formação de estruturas do nosso organismo, tá? E como que ele participa dessa formação? Integrando reações direta e indiretamente, podemos dizer interações vitais, como por exemplo fotossíntese nos vegetais, respiração aeróbica e anaeróbica no ser humano, né? Através do ciclo de Krebs, da cadeia transportadora de elétrons, enfim, os sais minerais vão ter milhares de funções dentro do nosso organismo. E aí a gente para pensar quais são esses sais minerais. Existem, gente, a gente poderia citar aqui dezenas de sais minerais que podem ser usados direto ou indiretamente pelo ser humano. Porém, existe um grupo que é considerado essencial, são considerados os principais. E são estes que eu vou citar agora, que eu quero que vocês citem lá na atividade evolutiva. Quais são eles? O cálcio, né? O que o cálcio está relacionado? O cálcio está relacionado à formação de ossos, dentes. O fósforo, que também tem uma relação com formação de ossos, dentes, além de ter uma relação também com a questão metabólica na respiração. Temos o enxofre, que está relacionado ao processo enzimático. Temos o potássio, que está relacionado à bomba de sódio e potássio, né? Lá ao processo de sinapse, contração muscular. Temos o cloro, que está relacionado ao processo metabólico. O sódio, que está relacionado ao processo de hídrico, né? Controle hídrico, também relacionado ao processo da bomba de sódio e potássio, a questão de contração muscular e sinapse. O iodo, que está relacionado ao metabolismo, diretamente à glândula tireoide, fica a dica. Magnésio, relacionado a metabólitos e a processos enzimáticos. O ferro está relacionado lá ao processo de transporte de O2, de oxigênio, né, associado às hemoglobinas, né? Fica a dica para quem lembra que o ferro vai auxiliar na formação de quê? De hemoglobinas, das hemácias. O flúor, que vai auxiliar também junto com cálcio com fósforo na formação de ossos e dentes. O zinco, que tem a formação do sistema imunológico e também processos metabólicos. E o cobre também auxilia no processos metabólicos. Então são esses os sais minerais. Eu já dei uma dicasinha de cada um, mas eu quero que vocês especifiquem bem, ok? Vamos lá, eu vou repetir cada um para vocês. Cálcio, fósforo, enxofre, potássio, cloro, sódio, iodo, magnésio, ferro, flúor, zinco e cobre. No total, então, são 12. Vocês têm todos eles na apostila, ok? Então, gente, muito obrigado. Até a próxima. Mais uma vez, desculpe pela voz.